Seja bem-vindo ao canal Reflexão Estoico. Aqui, exploramos a sabedoria milenar do estoicismo. Prepare-se para refletir, crescer e aplicar esses princípios em seu dia a dia, encontrando força interior para transformar sua realidade. Inscreva-se no canal e junte-se a essa jornada de transformação pessoal guiada pela filosofia estoica. Marco Aurélio, conhecido como o imperador filósofo, é uma das figuras mais importantes tanto na história do Império Romano quanto no desenvolvimento do estoicismo, uma das mais influentes escolas de filosofia da antiguidade. Governando Roma de 161 até sua morte em 180 d.C., ele é lembrado não apenas por suas realizações como líder, mas também por suas profundas reflexões filosóficas que continuam a impactar a humanidade até hoje. Nascido em uma família nobre e treinado desde cedo para governar, Marco Aurélio é amplamente conhecido por seu compromisso com a virtude, a sabedoria e a justiça, valores que ele tentou seguir durante seu governo, mesmo em tempos de grande adversidade. Suas reflexões filosóficas, reunidas na obra Meditações, formam um manual pessoal de como viver de maneira estoica, concentrando-se em deveres morais, resiliência e autocontrole. Neste texto, exploraremos em detalhes a vida de Marco Aurélio, suas contribuições ao estoicismo, suas realizações como imperador e o impacto duradouro de suas ideias na filosofia e na sociedade contemporânea. 1. A vida de Marco Aurélio. Marco Aurélio nasceu em 26 de abril de 121 d.C., em Roma, em uma família aristocrática com laços estreitos com o poder. Seu nome original era Marco Ânio Vero. Seu avô materno, Marco Ânio Vero, foi cônsul 3 vezes, e sua mãe, Domícia Lucila, era uma mulher muito rica, o que garantiu que ele crescesse cercado de privilégios. No entanto, a vida de Marco Aurélio não foi isenta de dificuldades. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 3 anos, o que resultou em sua criação ser supervisionada principalmente pelo avô. Desde muito cedo, Marco Aurélio demonstrou um interesse incomum pela filosofia. Ele foi fortemente influenciado por sua mãe, que era uma mulher religiosa e moralmente rigorosa. Ela incentivou a sua educação filosófica, e Marco Aurélio logo começou a estudar com alguns dos melhores professores da época. Ele se dedicou ao estudo do estoicismo, uma filosofia que enfatiza a autodisciplina, a aceitação das circunstâncias e o dever moral. Em 138 d.C., sua vida mudou drasticamente quando o imperador Adriano adotou Antonino Pio como seu sucessor, com a condição de que Antonino adotasse Marco Aurélio e Lúcio Vero como seus próprios filhos. Isso colocou Marco Aurélio na linha de sucessão ao trono. Antonino Pio governou de 138 até 161 d.C., e durante esse tempo, Marco Aurélio foi cuidadosamente treinado para assumir o papel de imperador. Durante esses anos, Marco Aurélio não apenas aprendeu sobre a governança e os aspectos militares do império, mas também continuou a aprofundar seus estudos filosóficos. Ele foi fortemente influenciado pelo estoicismo, especialmente pelos ensinamentos de Epicteto, um filósofo estoico cujas ideias de autocontrole, aceitação do destino e dever moral moldaram profundamente o pensamento de Marco Aurélio. Em 161 d.C., após a morte de Antonino Pio, Marco Aurélio assumiu o trono ao lado de seu irmão adotivo Lúcio Vero. Este foi um momento significativo na história romana, pois era a primeira vez que 2 imperadores governavam juntos. Lúcio Vero era mais focado em questões militares, enquanto Marco Aurélio se concentrava na administração civil e nas reformas. Durante seu reinado, Marco Aurélio enfrentou inúmeras crises. Uma das mais devastadoras foi a peste antonina, uma pandemia que assolou o império e matou milhões de pessoas. Além disso, ele teve que lidar com invasões bárbaras nas fronteiras do império, o que exigiu seu envolvimento direto em campanhas militares prolongadas. 2. Estoicismo e a filosofia de vida de Marco Aurélio. O estoicismo é uma filosofia que surgiu no início do século III a.C., fundada por Zenão de Cítio. Seus ensinamentos centrais giram em torno da ideia de que o único bem verdadeiro é a virtude, e que tudo mais. Desde muito cedo, Marco Aurélio demonstrou um interesse incomum pela filosofia. Ele foi fortemente influenciado por sua mãe, que era uma mulher religiosa e moralmente rigorosa. Ela incentivou a sua educação filosófica, e Marco Aurélio logo começou a estudar com alguns dos melhores professores da época. Ele se dedicou ao estudo do estoicismo, uma filosofia que enfatiza a autodisciplina, a aceitação das circunstâncias e o dever moral.
Em 138 d.C., sua vida mudou drasticamente quando o imperador Adriano adotou Antonino Pio como seu sucessor, com a condição de que Antonino adotasse Marco Aurélio e Lúcio Vero como seus próprios filhos. Isso colocou Marco Aurélio na linha de sucessão ao trono. Antonino Pio governou de 138 até 161 d.C., e durante esse tempo, Marco Aurélio foi cuidadosamente treinado para assumir o papel de imperador. Durante esses anos, Marco Aurélio não apenas aprendeu sobre a governança e os aspectos militares do império, mas também continuou a aprofundar seus estudos filosóficos. Ele foi fortemente influenciado pelo estoicismo, especialmente pelos ensinamentos de Epicteto, um filósofo estoico cujas ideias de autocontrole, aceitação do destino e dever moral moldaram profundamente o pensamento de Marco Aurélio. Em 161 d.C., após a morte de Antonino Pio, Marco Aurélio assumiu o trono ao lado de seu irmão adotivo Lúcio Vero. Este foi um momento significativo na história romana, pois era a primeira vez que dois imperadores governavam juntos. Lúcio Vero era mais focado em questões militares, enquanto Marco Aurélio se concentrava na administração civil e nas reformas. Durante seu reinado, Marco Aurélio enfrentou inúmeras crises. Uma das mais devastadoras foi a peste antonina, uma pandemia que assolou o império e matou milhões de pessoas. Além disso, ele teve que lidar com invasões bárbaras nas fronteiras do império, o que exigiu seu envolvimento direto em campanhas militares prolongadas. 2. Estoicismo e a filosofia de vida de Marco Aurélio. O estoicismo é uma filosofia que surgiu no início do século III a.C., fundada por Zenão de Cítio. Seus ensinamentos centrais giram em torno da ideia de que o único bem verdadeiro é a virtude, e que tudo mais com o bem comum. Ele via o papel do governante como um serviço à comunidade, e não como uma oportunidade para ganho pessoal. 3. Meditações e reflexões pessoais e filosóficas. Durante as campanhas militares no Danúbio, nas quais Marco Aurélio passou longos períodos longe de Roma, ele começou a escrever uma série de reflexões pessoais que mais tarde foram compiladas no que conhecemos como Meditações. Essa obra não foi escrita com a intenção de publicação, ou na verdade, trata-se de um diário pessoal, no qual Marco Aurélio registrava suas reflexões filosóficas, seus pensamentos sobre a vida e o universo, e suas tentativas de aplicar os ensinamentos estoicos em sua própria vida. Meditações é composta por 12 livros, cada um contendo uma série de aforismos e reflexões curtas. Muitas dessas passagens refletem a luta interna de Marco Aurélio para manter a calma e a razão em meio às turbulências de seu governo. Ele usava esses escritos como uma maneira de lembrar a si mesmo dos princípios estoicos e como um meio de fortalecer seu caráter. Um dos temas centrais de Meditações é a aceitação do destino. Marco Aurélio constantemente enfatiza que devemos aceitar tudo o que acontece como parte de um plano maior. Essa ideia é uma das pedras angulares do estoicismo, o entendimento de que o universo é regido pela razão e que, portanto, tudo o que acontece, por mais doloroso que seja, é parte de um todo racional. Outro tema importante é a ideia de viver no presente. Marco Aurélio adverte contra a preocupação com o passado ou com o futuro, pois esses estão fora de nosso controle. A única coisa que podemos controlar é o presente, e é nele que devemos concentrar nossos esforços. Ele escreve: e não deixe que o futuro o perturbe. Você o encontrará, se tiver que encontrá-lo, com as mesmas armas racionais com que enfrenta o presente. A moralidade e o dever também são temas recorrentes. Marco Aurélio acreditava firmemente que a vida deveria ser vivida de acordo com a virtude, e que nossa principal responsabilidade é agir de maneira justa e honrosa, independentemente das circunstâncias externas. Para ele, a virtude não era apenas um ideal abstrato, mas algo que deveria ser praticado diariamente. Embora Marco Aurélio nunca tenha pretendido que Meditações fosse lido por outros, seu conteúdo acabou se tornando uma das obras filosóficas mais influentes de todos os tempos. O livro foi redescoberto durante a Idade Média e teve uma influência significativa sobre pensadores renascentistas e modernos. Sua mensagem de resiliência, autocontrole e aceitação continua a ressoar com pessoas de todas as culturas e épocas. O impacto de Meditações pode ser visto em várias áreas da vida contemporânea. Empresários, atletas e indivíduos em busca de uma vida mais equilibrada e focada no que realmente importa encontram nos ensinamentos de Marco Aurélio uma fonte de inspiração e orientação.
Seu compromisso com a autodisciplina e o dever moral é um exemplo para todos aqueles que buscam uma vida significativa. 4. O estoicismo no mundo moderno. Nos últimos anos, o estoicismo experimentou um renascimento, especialmente no campo do desenvolvimento pessoal e da liderança. A mensagem central do estoicismo e a ideia de que podemos controlar nossas reações, mas não os eventos externos, tem um apelo universal e atemporal. Em um mundo repleto de incertezas, ansiedades e mudanças rápidas, as ideias estoicas oferecem uma base sólida para enfrentar as adversidades. Líderes empresariais e figuras públicas frequentemente citam Marco Aurélio e meditações como uma fonte de sabedoria. A prática de manter a calma em tempos de crise, tomar decisões racionais e não se deixar levar pelas emoções são todas habilidades altamente valorizadas no mundo moderno, e o estoicismo fornece um guia prático para desenvolver essas competências. A filosofia estoica também desempenha um papel importante no campo do desenvolvimento pessoal. Muitos coaches e mentores utilizam os princípios do estoicismo para ajudar seus clientes a desenvolverem resiliência emocional, foco e autodisciplina. A ideia de aceitar o que não pode ser mudado e concentrar-se no que está ao nosso alcance é um conselho prático para qualquer pessoa que esteja enfrentando desafios na vida. Livros de autoajuda populares frequentemente fazem referência ao estoicismo, e à prática da meditação estoica, ou um exercício de reflexão diária sobre a própria vida e comportamento, e é usada por muitas pessoas como uma forma de melhorar o autocontrole e o equilíbrio emocional. Ao refletir sobre os princípios estoicos, as pessoas encontram força para enfrentar os desafios diários com mais serenidade e confiança. Outro campo no qual o estoicismo tem deixado sua marca é a psicologia moderna. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, uma das abordagens mais eficazes para o tratamento de depressão e ansiedade, é fortemente influenciada pelo estoicismo. A TCC ensina as pessoas a desafiar seus pensamentos negativos e a reestruturar suas crenças, o que está em sintonia com o ensinamento estoico de que são nossas interpretações dos eventos, e não os eventos em si, que causam sofrimento. A filosofia de Marco Aurélio oferece um modelo claro de como viver de forma equilibrada e virtuosa, mesmo em meio às pressões e dificuldades da vida moderna. O foco na aceitação, na responsabilidade pessoal e na ação com base na razão faz do estoicismo uma filosofia profundamente prática e relevante até os dias de hoje. Conclusão: Marco Aurélio foi uma figura histórica única, que uniu o poder e a responsabilidade de governar o maior império do mundo com uma profunda dedicação à filosofia estoica. Seu governo foi marcado por desafios imensos, incluindo guerras, pragas e crises internas, mas ele permaneceu firme em seu compromisso com a virtude, a justiça e o dever moral. Seus escritos, especialmente Meditações, continuam a ser uma fonte de inspiração e sabedoria para milhões de pessoas em todo o mundo. A filosofia de Marco Aurélio, baseada no autocontrole, na aceitação do destino e no compromisso com a moralidade, ressoa com aqueles que buscam viver de maneira significativa e virtuosa, independentemente das circunstâncias externas. O legado de Marco Aurélio como imperador e filósofo permanece vivo, oferecendo lições atemporais sobre como enfrentar as adversidades da vida com coragem, sabedoria e dignidade.